Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Como de costume, né, no domingo de madrugada eu vou soltar o novo vídeo a respeito do episódio que acabou de chegar de Rick and Morty, que é o episódio 8, que gira em torno, né, do brilho eterno de uma mente sem lembranças. Como vocês já sabem, eu já explorei isso em vários vídeos aqui no canal. Então hoje eu quero falar a respeito sem muitos spoilers, porque eu sei que é um episódio recheado de spoilers, recheado de cânone, inclusive de Rick and Morty, então eu não vou entrar em tantos detalhes assim a respeito desse novo episódio. Eu vou falar mais a respeito da minha opinião e depois eu exploro o episódio em mais detalhes no meu vídeo de easter eggs e referências. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta. Então, entrando de cabeça no episódio, como o próprio nome já diz, Returnal Franchise of The Spotless Mort, né? Apesar do Morty não aparecer praticamente nada nesse episódio, ele tá no título do episódio, mas o episódio é bem inspirado na obra do Charlie Kaufman. A gente vê o Rick entrando na mente, né, do Pessoa-Pássaro, como já era de se prever pelo título do episódio, né? Frankenstein, ele é o melhor amigo do Rick, ele tá preso ali na garagem. A gente vê pelas cenas iniciais que o Rick tá sozinho em casa, então a gente vê ele entrando e tentando resgatar a memória do Pessoa-Pássaro. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito do que ele vê lá dentro das memórias, mas são coisas muito legais e muito interessantes para o futuro da série. A gente tem uma revelação a respeito da Beth, inclusive, que é sensacional, que eu vou falar no próximo vídeo. E eu queria dizer que esse episódio correspondeu completamente às minhas expectativas. Eu fiquei 100% satisfeito, mesmo que uma personagem que eu esperava que fosse aparecer não tenha aparecido nessas memórias, a não ser que ela tenha aparecido somente como um cameo, né, somente como um easter egg bem pequenininho, mas não teve nenhuma narrativa, né, em volta dessa personagem que eu imaginei que fosse ter uma participação. Mas agora a gente vai ter uma surpresa muito boa. Eu já vou falar pra vocês também que o próximo episódio vai ser de 1 hora, só que infelizmente, né, aquela notícia boa, mas também é uma notícia ruim, a gente vai ter somente o próximo episódio. Então o episódio 9 e 10 vão ser um episódio só. Eu tenho falado isso desde que eu fiz um vídeo sobre as minhas expectativas da terceira temporada, então da segunda pra terceira eu já tinha falado que eu esperava que o Rick and Morty fizesse um episódio de 1 hora, então agora eles vão finalmente fazer. Eles não fizeram na terceira, não fizeram na quarta e não tinham feito até agora na quinta, mas eu acho que eles deixaram pra fechar a temporada com chave de ouro. E esse episódio ajuda a consolidar, na minha opinião, a quinta temporada, pelo menos como equilibrada com a quarta. Eu sei que muitas pessoas não estão gostando tanto assim da quinta, mas eu acho que com esse episódio, que na minha opinião é de excelente pra praticamente perfeito, pelo que a gente vê, né, no decorrer do episódio todo, eu acho que ele se encaixaria na categoria, pelo menos do episódio do Mr. Nimbus, talvez um pouquinho abaixo, pelo menos pra mim, porque não tem tanto humor assim, não tem tantos momentos engraçados, né, a família não aparece, que eu até falei no meu vídeo anterior, que eu gostaria que a família simplesmente desaparecesse nesse episódio, e eles de fato fizeram isso. Mas eu acho que com esse 8º episódio, 4 dos 8 episódios até agora são pelo menos considerados bons. Eu sei que muitas pessoas vão discordar dessa afirmação, mas tem alguns episódios que eu acho que a pessoa tem que se esforçar muito pra falar que são episódios ruins, porque eu acho que pelo menos metade da temporada foi bastante satisfatória. Mas opinião, cada um tem a sua. Então, entrando um pouquinho mais em detalhes a respeito do episódio, a gente vê, né, que o Rick tem uma amizade muito forte, talvez uma amizade até mais forte do que a gente imaginava. Ele chega a falar literalmente no decorrer do episódio que ama o Pessoa-Pássaro. Ele toma até um toco, né, do Pessoa-Pássaro em um determinado momento, que ele se abre totalmente, né, pro personagem, e o personagem fala que não, e o Rick vai embora, puto da vida. E agora, se vocês não quiserem saber absolutamente nada a respeito de spoilers, eu vou falar alguns detalhes a respeito do episódio, mas não vou dar o panorama geral, eu só vou citar alguns pontos. Se vocês não quiserem ter spoilers nenhum, não continuem assistindo a partir de agora, mas se vocês não ligam tanto pra spoiler, podem continuar numa boa, até se vocês já assistiram o episódio, obviamente, vocês podem terminar o vídeo. A gente vê, né, o Cold Open, que a gente já tinha visto anteriormente, a gente vê a família saindo pra fazer um cruzeiro, e o Rick fica sozinho em casa, prepara um copo de alguma bebida ali, coloca até num coaster iônico ali, né, que flutua, e a gente vê já a revelação, né, de que ele tá frente a frente com o Bird Person, e a inteligência artificial da garagem ali fala que
É uma operação extremamente arriscada que o Rick tá tentando fazer, mas mesmo assim ele tá disposto a arriscar. Então ele faz mais ou menos o que eles fazem em A Origem, né, para entrar um na cabeça do outro. O Rick até tinha outros métodos possíveis para fazer isso, como a gente já tinha visto no primeiro episódio da terceira temporada, mas ele escolheu, obviamente, fazer uma referência ao filme A Origem, além das referências óbvias, né, a filmes como O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Inclusive, eles chegam a citar literalmente o Charlie Kaufman no decorrer do episódio. E a gente vê desde que os dois se conheceram lá em Burning Man, né, fumando muitas coisas, e eles se tornam amigos quase que instantaneamente, batalham juntos, brigam juntos, criam uma banda juntos ali com o Squanch, né? A gente já viu inclusive referências a essa banda no episódio lá do Jerry e dos Cenobites, né, que a gente viu alguns episódios atrás. E essas memórias são bastante confusas, não é como os Morty's Mind Blowers lá que a gente vê, apesar da arma de apagar a memória fazer uma participação nesse episódio, não é a mesma coisa, eles não entram literalmente na memória. A gente vê quase que uma colcha de retalhos das memórias do Bird Person e não são as memórias exatamente como o que aconteceu, são as memórias, só que da forma que o Pessoa Pássaro se lembra. Então a memória do Rick não é exatamente como o Rick era na época, é a memória, é o ideal, né, que o Pessoa Pássaro tem na cabeça dele do que o Rick significava. Não só ele, como a Tammy, né, como o Squanch, todo mundo que tá ali dentro são simplesmente representações, são espelhos do que o Pessoa Pássaro achava daquelas pessoas. Isso é uma sacada genial, porque o Pessoa Pássaro via o Rick quase que como invencível, então a memória do Rick lá dentro era sensacional, era muito legal. O Rick até discute bastante, né, como é clássico aí do Rick fazer, ele discute bastante com a própria versão mais antiga dele, que é uma memória dentro da cabeça do Pessoa Pássaro, mas depois de um tempo ele é convencido de que o custo-benefício, né, de manter aquela memória era muito bom pra ele, porque, como eu disse, a memória era praticamente invencível. E a gente descobre de forma bem sutil por que o Pessoa Pássaro, né, se juntou ao Rick, né, pra guerrear contra a Federação. A gente vê em algumas imagens que possivelmente a Federação matou o planeta do Bird Person, mais ou menos como, né, o Thanos fazia. A gente vê criancinhas ajoelhadas ali, é uma cena realmente pesada, né, para um desenho animado, mas é uma cena que passa bem rápido. E como não poderia deixar de ser, né, eles conseguiram dar mais uma cutucada na Marvel. Parece que todo episódio eles tentam dar uma patadinha na Marvel de algum jeito. Nesse episódio, um vizinho tá passando na porta, aí a inteligência artificial da garagem convida o vizinho e começa a pedir ajuda pro vizinho, pedir materiais, etc. Aí ele fala: nossa, você é tipo Jarvis, né, que é o mordomo eletrônico ali, né, do Homem de Ferro. E a garagem não gosta nem um pouco disso. Ah, você gosta da Marvel? Nossa, que surpresa. Então eles dão um jeito. Novamente, é o segundo episódio, né? Só nessa quinta temporada que eles criticam a Marvel. Isso sem nem contar o episódio Vindicators 3, que traz praticamente um episódio inteiro zoando os super-heróis da Marvel. E o episódio, apesar de ser bem carregado de cânone, ele consegue ser engraçado também, porque a gente vê um Rick interagindo com outro Rick, mesmo que o Pessoa Pássaro seja quase desprovido de humor, né? A gente não vê ele fazendo piadas, mas as situações que são criadas acabam tirando um pouquinho de humor. Eles tiram um pouquinho de leite de pedra, porque a temática do episódio não é pra ser engraçada, mas eles conseguem incluir uma piadinha aqui e outra ali. Isso o Dan Harmon é excelente pra fazer, e o Justin Roiland também. E a gente vê todos os amigos do Rick que já tinham aparecido em episódios anteriores, não só o Pessoa Pássaro e o Squanch, né, como o Gearhead. A gente conhece até o Gear Dude, né, que é outro personagem que também é da mesma civilização. A gente vê todos eles batalhando juntos em uma cena muito épica, né, do Rick e do Pessoa Pássaro quase que abraçados, atirando, mais ou menos como fizeram em Senhor e Senhora Smith, né, o Brad Pitt e a Angelina Jolie. E é triste ver que o Rick, né, perdeu os amigos no decorrer dos anos. O Rick gostava muito do Pessoa Pássaro, como eu disse, mas o Pessoa Pássaro ou não retribuía, né, os mesmos sentimentos ali que o Rick, ou ele tinha outras prioridades, como vingar o próprio planeta. Isso ainda não ficou tão claro a essa altura. Eu espero que eles explorem mais um pouquinho dessas histórias no futuro, mas com certeza foi um episódio sensacional. Como eu disse, tem alguns detalhes canônicos que eu nem quero trazer aqui pra vocês, porque eu sei que muitas pessoas assistem esse vídeo antes de assistir o episódio, até porque eu tento lançar o mais cedo possível pra vocês, mas tem alguns detalhes que eu quero trazer em mais. De repente eu até faço um vídeo específico pra tratar alguns detalhes que surgiram nesse episódio, porque esse episódio é realmente muito recheado de informações e a cada momento, né, eles entram numa memória, o Rick faz 1, 2 comentários, eles já saem pra outra memória, então eu vou ter que também destrinchar o episódio inteiro para trazer todas as informações aqui para vocês. Então, sem falar nada a respeito do desfecho do episódio, tem um momento bem engraçado também, que eles entram na garagem do Rick
pela memória que o Pessoa-Pássaro tem, né, da garagem do Rick, e ele vê justamente, né, um Plumbus, né, ele vê um Plumbus ali na garagem do Rick, e ele fala, pô, é isso aqui que você lembra do meu trabalho, da minha garagem? E o Pessoa-Pássaro claramente não tem o mesmo conhecimento científico, então as memórias dele são bem simplificadas, tanto que a arma de portais aparece, né, naquelas versão um pouquinho mais rudimentar, e o Rick não consegue nem atravessar utilizando a arma de portais, porque é somente uma memória do Pessoa-Pássaro. Então a forma com que esse episódio se encaixa é perfeita, eles conseguiram enfiar muitas memórias ali dentro, mais ou menos como eles já tinham feito com os Morris Mindblowers, né, como eles já tinham feito lá na terceira temporada, só que agora eles fizeram de forma mais criativa ainda, e as memórias uma entra dentro da outra, só que você não pode confiar tanto assim nas memórias, porque você tá vendo tudo através da visão do Pessoa-Pássaro. E o Rick tem um discurso muito legal, que eu acho que os fãs vão adorar, quando ele fala que nada importa, né? As pessoas gostam muito quando o Rick tem essa pegada um pouquinho mais niilista. Ele fala que nada importa, ele fala que ele pode muito bem ir para uma outra realidade onde aquela guerra nem tá acontecendo, ele pode ir para uma realidade onde a guerra já aconteceu e eles já perderam e eles morreram. Então ele prova pro Pessoa-Pássaro que nada faz tanto sentido assim, que nada na vida tem sentido porque ele pode simplesmente saltar de uma realidade para outra, mas o próprio Rick prova que ele tá errado já no começo do episódio, quando a inteligência artificial da garagem propõe pra ele, pô, por que você não vai pra outra realidade e pega o Pessoa-Pássaro de outra realidade? E o Rick fala, não é assim que funciona, e ele continua, né, com essa missão arriscada que a gente vê no decorrer do episódio. Então, ele mesmo tá concordando que ele não quer fazer, ele quer tentar trazer de volta aquela versão do Pessoa-Pássaro que é justamente a que é amiga dele. Então, eu gostei muito de tudo que aconteceu nesse episódio, principalmente do fato da família não ter aparecido, não porque eu não goste da Beth, do Jerry e da Summer, mas se eles aparecessem nesse episódio, eles estariam roubando o tempo de tela dessa história que foi mostrada. Então, eu prefiro que essa narrativa seja mostrada por mais tempo do que ter que dividir o tempo de tela com o que acontece com a família. Alguns episódios já fizeram isso e não é coincidência que são alguns dos melhores episódios da série. Então, pessoal, como sempre, eu gostaria de saber de vocês se tem algum detalhe que eu não falei aqui no vídeo. Não se estressem, né? Podem comentar aqui abaixo também, mas eu vou trazer em outros vídeos, porque eu não quero trazer spoilers muito pesados aqui pra vocês, porque tem algumas coisas que são bem interessantes e eu vou abordar em vídeos separados. Então, como sempre, o que vocês acharam desse episódio, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.